Boa noite mais uma vez para vocês, também para os nossos amigos que estarão assistindo a gravação desse nosso estudo. Eu até conversei dias atrás com uma pessoa que disse, olha, eu já estou acostumado com aquelas pessoas, toda semana eu vejo o rostinho delas, alguns vão talvez estranhar um pouquinho um outro membro aqui do grupo hoje, né? Mas a pessoa dizer assim, ó, eu estou acostumado, toda semana eu encontro essa família, né, que estuda a Bíblia com você, e eu gosto, né, me sinto bem ao participar, assistindo as gravações. Então, saibam que o que a gente fala aqui, estuda, está abençoando muitas outras pessoas, né? E nós estamos sendo aqui muito mal comparando, né, o Big Brother de Jesus, né? Que assim seja, que nós possamos realmente mostrar no nosso rosto e nossas palavras o nosso Senhor, nosso Mestre Jesus. Nós começamos já há algumas semanas, eu creio que os 3 últimos estudos, nós estamos analisando, né, o âmago do Apocalipse. Aquilo que no quiasma do Apocalipse, né, vocês lembram que na literatura judaica, isso é muito comum, né? Eles vêm das extremidades, do começo do fim, para o miolo, que está no miolo do texto, de um poema, de um livro, aquilo que é mais importante, né? E no Apocalipse, o miolo é justamente isso que estamos vendo, né? Já há algumas semanas, que são os capítulos 12, 13, 14. Se vocês se lembram bem, no 12 a gente viu ali o grande conflito, né? Descrito num capítulo. Nós vemos a guerra que começou no céu, se transportou para a terra, envolveu ali Jesus, a igreja cristã e finalmente o remanescente de Deus, o povo de Deus nos últimos dias, que no verso 17 do capítulo 12 é identificado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Aí no capítulo 13, João ele faz, inspirado por Deus, uma ampliação dessa batalha contra o remanescente, lá do capítulo 12. Então no 13 a gente vê o povo de Deus sendo perseguido por 2 bestas, ok? A besta do mar e a besta da terra. Nós já vimos isso, a besta do mar representando aí o papado e a besta da terra, Estados Unidos da América, né? E chega um momento que essas 2 bestas se aliam, uma força a adoração da outra, porque uma tem o poder estatal, o poder militar, enfim. 2 decretos aí são expedidos, né? Um decreto de morte e um decreto dominical. A marca da besta nós identificamos já como sendo, né, o dia que se opõe à marca de Deus, o selo de Deus, portanto, é o domingo, né, um dia que se opõe, é um dia tido como sagrado ou santo, mas não tem essa credencial, né? O sábado, que é o dia do Senhor. Aí no capítulo 14, lembra que eu falei para vocês que o Apocalipse é cheio de avanços e recuos no tempo, né? Ele é mais ou menos como um filme em que aparece lá aquela inscrição 5 anos depois aparece de novo, 10 anos antes, né? Tem esses saltos temporais. O Apocalipse também tem isso. Em vários momentos você vê João avançando para o futuro, descrevendo cenas do futuro, depois ele volta no tempo e descreve coisas já acontecidas, coisas do tempo dele. Então é importante identificar esses saltos temporais para a gente não se perder, né, na narrativa ali. Não é um livro linear no tempo, certo? Aqui é um desses exemplos. No 12, João descreve algo passado e também algo do presente dele ali, né? E futuro. Ele vai para o futuro, remanescente, no tempo final. No 13, ele trata basicamente do futuro em relação a ele, né? Para nós é o que está transcorrendo aí na história, alcança o nosso tempo e vai até o futuro. No 14, e eu até disse, eu acho que na semana passada, que se você só ler o 13, você sai com uma tristeza, né, no coração, porque parece que deu tudo errado, parece que as bestas, elas venceram. Mas quando chega no 14, quando chegamos ao capítulo 14, a gente se enche de alegria, porque João, então, ele faz um salto para o futuro e lá ele mostra os remidos na glória. Só que isso até o verso 5, né? Depois, no verso 6 em diante, ele volta de novo, agora volta para o passado e descreve a mensagem que o povo de Deus pregou antes de Jesus voltar, certo? Nós vamos ver só essa parte aqui hoje, tá? Vamos ver aqui os salvos na glória e depois analisar um pouquinho aqui essas 3 mensagens
que são proclamadas pelo povo de Deus nos últimos dias. Começando com o verso 1 do capítulo 14, todos já estão com a Bíblia aí? Capítulo 14, quem sabe cada um lê 2 versos, né? Para ver se a gente consegue ter uma leitura para cada um aqui hoje. Começar com a Gladys, depois Marcelo Martins, Emanuela, Marcelo Faceto, depois a Regina, Tadeu, Jussara, Alexandre e Michela. Então, cada um lê aí 2 versos, né? Eu acho que assim a gente consegue cobrir até o verso, quando chegarmos lá ao verso 12, né? Que é onde vamos parar por hoje. Então, do 1 ao 6, do 1 ao 5, nós vamos ver então a descrição do povo de Deus vitorioso com Jesus já no céu. Vamos lá. Então viu o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Eu ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Manuela? Sou eu, né? Uhum. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Manu, vamos ficar por aqui para a gente comentar só essa parte que tem que ver com o futuro, porque o verso 6 já é uma volta ali no tempo, tá? Vai para o passado. Então aqui, basicamente, o que João vê são os remidos, né? O povo de Deus, salvo. Aquele número simbólico lá, né? Dos 144.000. São homens que não... Aqui na minha tradução diz... não se macularam com mulheres porque são virgens. Virgens, a palavra grega é partenoi, né? Não quer dizer que só esses vão para o céu, né? Na verdade, aqui é um símbolo. Mulheres representam em profecia igrejas. Então, se esses aqui não se macularam com essas mulheres, quer dizer que eles não se corromperam seguindo doutrinas falsas, ideias, né, ideologias, dogmas corrompidos, certo? Aqui é um símbolo, claramente, né? Quem são eles? São os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, na verdade, aqueles que fazem isso já aqui na Terra, continuarão fazendo por toda a eternidade. Então, se nós amamos a Jesus e o seguimos aqui, nós vamos continuar seguindo Jesus aí de pertinho, né? Contemplando o rosto dele. E diz aqui que não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Mentira aqui vem de dolos, né? No grego dolos, engano, sutileza, falsidade. São pessoas que não praticaram essas coisas, né? Esses são os remidos de Deus, salvos pelo sangue de Cristo, do Cordeiro, que é mencionado aqui no verso 1. Ok, aí no verso 6, como eu disse, a narrativa vai para o passado e vai descrever agora a mensagem que os remidos, que João já viu no céu, pregaram enquanto estiveram aqui aguardando a volta de Cristo. Agora vai exigir de nós um pouquinho de atenção, porque João, como eu já disse também para vocês, ele, como um bom judeu, ele faz uma série de conexões com o Antigo Testamento, por exemplo, né? Ele traz conceitos, ilustrações, ideias lá do Antigo Testamento. Tanto é que quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil fica o Apocalipse. Quanto mais você está encharcado da Bíblia, mais fácil fica o Apocalipse. Porque João, ele bebe muito das referências, né? Traz muitas referências lá do Antigo Testamento. Então, eu vou pedir que vocês agora fiquem bem atentos, até porque vocês já conhecem razoavelmente bem a Bíblia, né? E eu acho que vocês terão mais vantagens até de identificar essas conexões, alguns chamam de intertextualidades, né? São empréstimos literários, digamos assim, essas conexões que João faz com o Antigo Testamento, tá? Então, presta atenção e nós vamos aqui separar por blocos. Primeira mensagem angélica,
segunda mensagem angélica e terceira mensagem angélica. E ali dentro de cada uma delas, vamos identificar essas pontes que João faz com o Antigo Testamento. Manu, lê mais o verso 6, então. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Ok. Aí dizendo com voz forte, o próximo texto vai ser daí do Marcelo Faceto. Mas vejam só, ele viu um anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno. Anjo prega evangelho? Na verdade, a ordem foi dada para nós, seres humanos, né? Jesus falou lá em Mateus 28, ide ou vão por todo mundo e preguem o evangelho. Logo, esse anjo aqui que está voando pelo meio do céu com velocidade, com urgência, ele representa pessoas que estão pregando o evangelho. Outra coisa interessante é que é um evangelho eterno, né? Ele é imutável, é o mesmo, sempre foi, do jeito que é e continua sendo e será. Então não é uma mensagem para o passado e uma para o presente e uma para o futuro, né? A palavra de Deus não muda, permanece para sempre a mesma. Então o evangelho é eterno. Bem, o que esse anjo estava dizendo em alta voz para o mundo? Diga para nós então, Marcelo, verso 7. Temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma pausa aqui, Marcelo. Uma pausa aqui. Nesse verso aqui, vamos lá. Vocês perceberam alguma referência ao Antigo Testamento? É chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tem alguma referência textual aqui ao Antigo Testamento? Onde? Gladys. Aquele que fez o céu e a terra. De onde vem esse texto aí? A criação. A criação. E com essa estrutura mesmo, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso lembra você da Gênesis, né? Especificamente, tem um mandamento que fala exatamente isso. Mandamento do sábado. Exatamente, né? Êxodo. Êxodo. É que Êxodo se remete a Gênesis, né? Porque Deus criou no Gênesis, aí o Êxodo 20, 8 a 11, é o mandamento do sábado, é dito assim: lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha que interessante. É como se João tivesse feito um copy-paste, lembra? Copiar e colar. Ele pega a frase do mandamento do sábado e traz para cá para o Apocalipse. Então, a gente entende que esta mensagem que está sendo proclamada no mundo envolve também a pregação em relação ao sábado, como memorial da criação. É um apelo para que as pessoas reconheçam Deus como Criador, nos ditames do mandamento do sábado. Mas tem um detalhe aqui também que aparece aqui, ó. E as fontes das águas. Quando que a gente lê na Bíblia uma menção às fontes do abismo, fontes das águas que se abriram? Alguém lembra? Que a terra era sem forma e vazia. Não Deus exatamente. criou. É o mesmo capítulo, né? Ali, Michel. Ali fala das águas, né, que subiram na terra, mas aqui é fontes das águas. Fontes do abismo. Dilúvio. Alexandre? Quem falou dilúvio? O Alexandre. Novo aluno. O novo aluno já entrou, aí ó, já entrou causando. É o dilúvio, né? Então, Eu e o Otávio falamos junto, eu acho. empatou. Pronto. Então, Alexandre e o Tadeu renovado, os dois aí falaram dilúvio. É isso mesmo, né? Quando menciona ali o evento do dilúvio, lá em Gênesis, é dito que abriram-se as fontes do abismo, as fontes das águas, e água jorrou. Ou seja, nós estamos sendo lembrados aqui por João, inspirado por Deus, de um juízo de Deus. O dilúvio foi um juízo de Deus, né? Contra uma humanidade antediluviana que vivia para o pecado, que era pervertida, que era terrível, né? Tão terrível que não houve solução a não ser Deus recriar. É uma nova oportunidade para a humanidade, né? Quando ele salva ali uma família que aceitou a graça oferecida, entrou na arca, obedeceu, mesmo contra todas as circunstâncias, né? Porque parecia uma loucura entrar num barco em terra seca. Ficaram 7 dias esperando, e daí começa a chover.
Então, Deus, infelizmente, por causa da escolha humana, ele destrói, né, essa humanidade pecadora de então. João está nos lembrando de um juízo. Presta atenção nesse detalhe. Verso 8 agora, Faceto. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Ok. Alguém percebe algum tipo de conexão com o Antigo Testamento aqui? Qual seria? Babilônia existia nesse tempo? No tempo de João? Não mais. Ela foi destruída, lembram? Antes disso, né? Aqui era o Império Romano já. Na estátua lá de Daniel 2, né? Babilônia ficou lá para trás, era a cabeça de ouro, né? Então aqui já não era mais aquele império, então era um símbolo, claramente. Babilônia, vocês lembram da raiz dessa palavra? Podemos rastrear essa palavra aí, Babel? etimologicamente falando, Babel. Babel, exatamente, Babel. Daí vem Babilônia, né? Babel, indo um pouquinho mais ainda para trás, vem de Babilu. Babilu quer dizer porta ou portal dos deuses. Interessante, né? E Balau quer dizer confusão, confundir. Balau. Então, é um nome bastante interessante para representar um sistema religioso corrompido, que se afastou de Deus, certo? Que tem a ver com confusão religiosa mesmo. Babilônia representa todo esse sistema religioso que se afastou da pureza da palavra de Deus, certo? É bom lembrar que em Babel também houve um juízo. Lembram? Aquele povo tentou construir uma torre, possivelmente um zigurate, né? Como era comum lá nos tempos... até hoje, né? Lá no Iraque tem ruínas de zigurates. Eles tentaram fazer uma torre para escapar de um possível futuro dilúvio, desconsiderando a promessa de Deus que não haveria mais dilúvio. Então, eles desobedecem a palavra, e os males sempre vêm dessa atitude humana, né? De desobedecer a palavra de Deus, de ser rebeldes, né? Então, eles desobedecem a palavra, e eles tentam chegar até o céu para encontrar ali os deuses, né? Para ter contato com os deuses, ou com Deus, enfim, né? Era uma atitude bastante arrogante deles, né? Idolátrica também, e desobediente da palavra de Deus. E mais uma vez Deus intervém, né? Ele confunde as línguas, as pessoas são espalhadas, e aquela torre fica lá só pela metade, sei lá até onde que avançaram, né? Então, o segundo juízo para o qual João chama atenção. O primeiro foi o dilúvio. O segundo foi Babilu, Babel, né? A Torre de Babel. Nos dois casos, a gente vê desobediência a Deus, perversão, idolatria, certo? Vamos avançar, tem mais coisas aqui para a gente. Depois vem aí a terceira mensagem angélica. Agora é com a Regina, né? Verso 9, é isso? Só um detalhe, lá em 1 Pedro 5,13, a gente encontra a explicação de que esse vinho do furor, ele representa realmente doutrinas, tá? Conhecimento, né? Então, quando fala assim, que ela ofereceu o vinho do furor da sua prostituição e embriagou as nações, quer dizer, ela enganou as pessoas, ela inebriou a mente com seus enganos, com suas falsas doutrinas, com seus dogmas adulterados em relação à Bíblia. Então, quando fala do vinho que é oferecido aqui, simbolicamente representa isso. E a referência é 1 Pedro 5,13, né? Verso 9, Regina. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em voz alta: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Ok. Quem quer explicar para mim aqui esse detalhe? Olha, se alguém adora a besta, já sabemos, né, o que representa isso, e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão. Lembram dessa explicação? Porque que ao contrário do selo de Deus, que é só na testa, a marca da besta pode ser na testa também e na mão direita. Alguém lembra do que significa isso?
lembro que era... Na testa seria a razão, né? A pessoa escolhe adorar a besta, é uma escolha, né? Por acreditar, por, enfim, inúmeras motivações, né? E na mão é por conveniência, né? Conta de trabalho, porque não vou mais conseguir comprar alguma coisa, ou eu preciso fazer isso, conta de estudo, enfim, uma conveniência. Perfeito. Então, esse povo aí que adorou a besta, né, que conscientemente ou convenientemente, né, aceitou essa falsa adoração, está aqui nesse momento sendo condenado, né, sendo apontado como desobediente a Deus, né? E aqui o que a Regina leu no verso 10 fala de fogo e enxofre, né? Fogo e enxofre nos leva a que texto do Antigo Testamento? Outro juízo que Deus... Sodoma e Gomorra. Exatamente. Sodoma e Gomorra, né? Essas cidades foram punidas com fogo e enxofre. E quando a gente estuda ali a realidade de Sodoma e Gomorra, a gente vê que a semelhança dos antediluvianos, do povo da planície onde foi construída a Torre de Babel, o povo em Sodoma e Gomorra também era dado, né, a todo tipo de pecado. Quando você vai, por exemplo, a Ezequiel 16, 49 e 50, você vê ali a descrição desse povo como sendo arrogante, autossuficiente, desprezavam os pobres, os menos favorecidos, e o verso 50 menciona a abominação. A abominação vem do hebraico toevá, e a gente encontra referência a isso também em outros textos, como, por exemplo, Levítico 18, né, que tem uma série de práticas ali sexuais depravadas, que não foi o que Deus criou para o ser humano, né, para o homem e para a mulher. Nós vemos também em Judas, lá no Novo Testamento, perto do Apocalipse já, aqui, né, em Judas verso 7, também a menção das práticas imorais que eram ali comuns em Sodoma e Gomorra. Então, vocês percebem que há 3 juízos passados para os quais o texto nos chama a atenção? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, filhos, haverá um juízo final e definitivo. Eu vou destruir o mal nesse planeta, como eu já fiz por ocasião do dilúvio, por ocasião de Babel e por ocasião de Sodoma e Gomorra. Mas aqueles foram, assim, transitórios, né? O que vem pela frente é definitivo. Graças a Deus, né? Porque, na verdade, representa o fim de todo o mal, o fim do pecado, o fim da maldade, o fim das injustiças. E, quando chegarmos lá nos capítulos 19, 20, 21, 22 do Apocalipse, veremos, então, que a promessa de Deus é novos céus e nova terra. Essa destruição, ela se faz necessária, porque o câncer, né, tem que ser extirpado. Não se brinca com isso, né? E ele já tornou-se metástase neste mundo, né? Faz tempo já. Então, aqui temos uma referência muito clara, né? Assim, de intertextualidade com o relato lá de Gênesis 19, que trata de Sodoma e Gomorra, certo? E o final aqui, prosseguindo, não sei se vai chegar até ali o Alexandre, a Sara e a Michela, mas semana que vem a gente começa com vocês daí. Tá bom? Regina leu 2 textos já? Então, eu já, agora é o Tadeu. Agora é o senhor Tadeu. 11º. Irmão Tadeu. O novo Tadeu, renovado. Isso aí. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceberam que esse capítulo é encerrado praticamente como, quer dizer, esse trecho aqui, né? Ele é encerrado praticamente como acaba lá o capítulo 12, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lá é dito, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, né? Então, os mandamentos sempre são citados no contexto de fidelidade, de amor a Deus, até porque lá em João 14:15, Jesus falou assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, né? Não basta apenas dizer que ama, é preciso demonstrar isso, como no casamento, né? A gente prova isso com fidelidade, com atenção, carinho, né? Respeito, e para com Deus não é diferente.
Aqui fala do tormento, né, para todo sempre. Eu até mandei hoje no grupo lá, não sei quantos tiveram tempo de assistir aquele videozinho do Doses Apocalípticas, em que o Felipe Lemos e eu explicamos a questão do inferno, né, no Apocalipse e em toda a Bíblia, né? Esse para todo sempre, quando se refere a Deus, obviamente é para todo sempre mesmo, né? É a eternidade. Mas quando se refere ao ser humano, nem sempre é para todo sempre. O para todo sempre pode ter que ver com as consequências e não com a duração. É o caso do Lago de Fogo, né? Vamos usar aqui um exemplo de Judas de novo, o mesmo texto que eu citei há pouco para falar de Sodoma e Gomorra. Lá é dito, no verso 7 de Judas, que aquelas cidades sofreram a pena do fogo eterno. Mas eu pergunto, estão queimando até hoje? Sodoma e Gomorra? Não, lá é um deserto, né? Ali nas proximidades do Mar Morto, onde ficavam essa planície de Sinear, não tem mais nada lá agora. Mas se o fogo devesse ser de duração eterna, deveria estar queimando até hoje, certo? Malaquias, por exemplo, né, diz que os ímpios se farão como cinzas debaixo dos pés dos salvos. Você percebe que sempre há uma ênfase na aniquilação e não na duração da pena, como se fosse eterna, né? Quando chegamos ao Apocalipse 21, é dito que não haverá mais pranto, nem dor, nem choro. Se houvesse um inferno abaixo dos pés dos salvos, na terra, haveria choro, haveria pranto, haveria dor, haveria clamor. E só pela lógica, eu não consigo conceber um Deus que manteria no inferno, né, pessoas queimando por toda a eternidade para pagar pecados de umas décadas aqui na terra, né? Jesus disse que esse fogo, ele destrói, na antropologia bíblica, quando se fala assim, ó, corpo, alma e espírito, quer dizer totalidade humana, certo? É nosso corpo, é a nossa natureza espiritual, são nossas emoções, tudo. Jesus disse que esse fogo destrói tudo isso. Então, para manter pessoas queimando no inferno para sempre, Deus teria que fazer um milagre tétrico de manter vivas pessoas que estariam sendo totalmente destruídas. É uma coisa muito estranha, né? Atenta contra o caráter de um Deus justo e amorável. No Apocalipse, a gente encontra como contraste vida eterna e morte eterna. Tanto que o Lago de Fogo é chamado, lá no Apocalipse 21, de segunda morte. Se é morte, é morte. Acabou, né? Então, note, o que é eterno nesse fogo? Eterna é a consequência. Você morreu lá, não tem mais volta. Eternamente perdido. Não é a duração dele. Ele vai queimar enquanto tiver combustível. Depois, acabou. Então, se puderem assistir aquele vídeo que eu deixei no grupo, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo também, para os amigos que estão assistindo a gravação, nós explicamos direitinho essa questão do inferno, do aniquilacionismo, né? No meu blog tem um texto com o título Mito Abrasador. Ali há uma explicação feita pelo Dr. Alberto Tim da origem desse mito do inferno eterno, que foi muito conveniente na Idade Média, né, para botar medo nas pessoas, para que elas, né, fizessem o que a Igreja Romana queria, que ninguém queria ir para o inferno, né, desse jeito. Agora, quando você lê, por exemplo, em Apocalipse 21, que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, não fica estranho se o inferno fosse já o local de tormentos? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É que a palavra inferno é uma tradução da palavra grega Hades, que significa simplesmente sepultura, ou morte, ou lugar dos mortos, certo? Não tem, na Bíblia não há essa acepção de um local de tormentos eterno. Esse é o ponto. Isso vem do paganismo, da cultura grega. Na Bíblia é vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Ou não mais existir. Existir ou não mais existir. É assim que Deus propõe para nós, então, o caminho que temos que escolher. E eu espero que escolhamos, naturalmente, a vida. Então, meus queridos irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas as 3 mensagens angélicas, que são essa mensagem importante que temos que dar ao mundo, elas contêm, assim, um anúncio e uma denúncia. Como era muito comum dos profetas fazerem, né? Anunciavam e denunciavam. Ela anuncia o evangelho eterno, ela começa com essa tônica, né? Ele pregando o evangelho eterno, porque não adianta você falar de besta, de fogo, de morte, de destruição, se você antes não oferecer a solução. Então, a primeira coisa é, Jesus continua de braços abertos para você. Jesus oferece graça aos pecadores.
Porém, se eles rejeitarem todos os convites da graça, o que vem em seguida é sério também, né? Muito sério. Aí ele começa a denunciar os pecados, a confusão de Babilônia. Diz que Babilônia vai cair, como a primeira caiu, essa mística também vai cair um dia, e é preciso que as pessoas saiam desse sistema e abracem a verdade como está na palavra de Deus. Perceberam isso? É um convite muito sério. E eu, assim, fico triste de ver que muitas igrejas, muitas pessoas, né, só querem enfatizar o aspecto, que não está errado, claro, mas não é só isso, né? O aspecto da graça, do amor, da bondade, tá tudo certo. Mas seria muito injusto de nossa parte saber que o mundo vai acabar, que um dia Babilônia vai ser destruída e não avisarmos as pessoas. Não é verdade? É como diz aquele pensamento que a vida avisa amigo né? Quem não avisa não é tão amigo. Não, continua nesse caminho, tá tudo certo, mas você sabe que lá no fim tem um precipício. Como você não vai advertir a pessoa, né? Avisar a pessoa. Então a mensagem que temos que dar como igreja hoje ao mundo é: Deus te ama, sim. Deus te salva, sim. Deus é graça, sim. Porém, Deus também é juiz. Deus vai condenar este mundo, porque não dá para suportar mais esse planeta. E Ele quer que você seja salvo e que você obedeça aos seus mandamentos. É isso que Ele quer de nós. E quer que nós preguemos às pessoas, né? Se nós negligenciarmos isso, eu acho que não somos muito amigos das pessoas, né? Porque vê-las caminhando para um precipício e não dizer nada, esse amor é questionável, não é verdade? Resumidamente é isso, né? Eu vou colocar aqui no grupo também depois um link para um sermão que eu fiz mais expandido, né, desse assunto aqui. Se eu tiver um tempinho, por favor, assistem durante a semana aí, tá bom? Gente, alguma dúvida? Algum ponto aí que ficou, quem sabe, não muito claro? Ou algum comentário adicional? Fique à vontade, esse é o momento. Entenderam tudo ou nada? A gente fica assim, no silêncio impera, né? Um ponto. É claro que essa mensagem é uma mensagem para agora, né? Mas o ápice dessa mensagem seria, digamos ali, no tempo que antecede o decreto dominical, tem algo relacionado? Digamos que o ápice dessa mensagem tem que ser intensamente pregado naquele período? Eu entendo que é para agora e também naquele período, né? Porque aqui menciona, né? Nós vimos aqui, de certa forma, menciona o decreto dominical, porque fala da marca da besta, certo? Isso. Que é o próprio, né? E quando houver o decreto dominical, nós entendemos que antes ainda de haver o decreto de morte, que é decreto dominical, decreto de morte, nesse período ainda há tempo de graça. Quando as pragas começam a cair sobre o mundo, é que acabou o tempo de graça mesmo. Aí, fim, né? Decreto de morte é um indicativo de que acabou o tempo de graça. Mas quando o decreto dominical for assinado, ainda existe graça. Ainda há tempo. Então nós temos que pregar agora e continuar até lá, com intensidade cada vez maior, com certeza, né? Falar o quanto pudermos, pregar, falar da volta de Jesus, da preparação das pessoas, do juízo também, por que não, né? Lembra que nas festas judaicas, ali tinha aquelas 7 festas, né? Páscoa, Pães Asmos, alguns dias antes da festa chamada Dia da Expiação, que era um dia de juízo, acontecia a festa das trombetas. Eles tocavam constantemente as trombetas para que as pessoas se lembrassem de que chegaria o dia do juízo. Hoje, nós estamos cumprindo, tipologicamente falando, a festa das trombetas. Porque o que falta agora realmente é o Yom Kippur verdadeiro. Lembra do santuário, né? Estou trazendo agora aqui conceitos do santuário. O que falta agora realmente é essa etapa definitiva do juízo. Depois o milênio é só de comprovação, após o milênio é o juízo de execução, mas agora é o juízo pré-advento. Os casos estão sendo decididos. Então nós temos que tocar a trombeta. É a festa das trombetas. Tocar quer dizer pregar, para que as pessoas tenham oportunidade, como nós tivemos também, e saibam que Deus as ama, mas que o juízo está sendo processado. Porque Ele ama, justamente por isso. Porque Ele quer eliminar o mal do universo. Então, Marcelo, entendo que é agora e continua, né? Até ali, pouco depois do decreto dominical também.
Mais alguém ou podemos orar? Fica aqui o convite, né, de Deus para nós, então. Essa mensagem é para nós e para nós proclamarmos, né? Alexandre, quer comentar alguma coisa? Sabe que eu achei bem interessante, pastor? Que mesmo no Apocalipse, a Bíblia ela cita sempre coisas que você pode pegar desde o Gênesis e outras partes da Bíblia. Isso comprova que a Bíblia é um livro, assim, na minha opinião, você tem que interpretar de maneira, desde o início até o fim, que ele se completa, né? Você não pode pegar só um capítulo e falar, a partir daqui eu vou estudar e a partir daqui só que eu vou usar isso. Que desde Gênesis até o Apocalipse está sempre se completando. É verdade. Só se comentar. Por falta de conhecer a Bíblia, é que muita gente viaja longe, né, quando lê o Apocalipse, né? Que se você não tem esse background, esse pano de fundo bíblico, como eu disse, né, quanto mais encharcado de Bíblia, mais você entende bem o Apocalipse. Se você não tem essa familiaridade com a palavra de Deus, aí, meu amigo, a coisa vai longe, né? As pessoas começam a dizer que a marca da besta é o chip, é a vacina, é não sei o quê, coisas que não fazem o menor sentido, né? Mesmo esse capítulo que acabamos de estudar aqui, né? Essa mensagem fica um tanto estranha se não tivermos referências lá do Antigo Testamento, né? Para entendermos, né? A pessoa vai pensar que Babilônia, como assim? Babilônia existe de novo? Está existindo hoje, né? Que história é essa? Taça com vinho, então é pecado tomar vinho? Não que não seja, né? Mas o texto não está falando do vinho literal, né? Não é a bebida alcoólica que está sendo mencionada aqui. É um vinho simbólico que tem que ver com aqui. Ele entorpece a mente, a espiritualidade, né? A compreensão da verdade. Então, é como o Alexandre disse, né? Você precisa entender o Apocalipse à luz de toda a Bíblia, para poder realmente não correr o risco de viajar na maionese escatológica. Ok? Podemos concluir com a oração, então? Pedir que Deus nos ajude a entender, né, que os tempos em que vivemos são solenes e que temos uma missão muito importante a levar avante, né? Usar nossos recursos, nosso tempo, nossos talentos, nossa voz, nossas redes sociais para pregar sobre a mensagem da volta de Jesus e Apocalipse 14, né? Nós temos um céu a ganhar e um inferno, lago de fogo a perder. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos Tuas advertências, Teus conselhos, Teus chamados, e entendemos que Tu fazes isso porque Tu nos amas. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis a Ti, a Tua palavra. Ajuda-nos a vencer nossas lutas, muitas vezes nossa indolência, nossa falta de disposição para as coisas sagradas. Dá-nos entusiasmo, Senhor. Dá-nos empolgação pelas coisas do Teu reino. E que nós possamos proclamar essa mensagem de salvação, mas também de juízo a um mundo que está perecendo. As pessoas precisam saber disso, precisam ouvir a respeito disso. E Tu queres nos usar como Teus instrumentos. Nós nos colocamos em Tuas mãos. E nós pedimos, então, que Teu Santo Espírito nos abençoe, nos use e nos encha de poder. Abençoa cada um dos que estão aqui nesse estudo, os que não puderam vir também, que nossos lares, nossas famílias sejam sempre abençoadas com Tua presença, com a presença dos Teus anjos também, Senhor. E abençoa, por favor, as pessoas que vão assistir depois a gravação desse estudo, que elas também sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito e sintam o desejo de se preparar para a volta de Jesus, que está muito próxima. Nós oramos em nome dEle e confiamos na Tua proteção e no Teu cuidado. Amém. Amém. É isso, meus amigos, meus irmãos. Uma boa noite para vocês. E a gente vai conversando ali no grupo e ficamos, então, para a próxima segunda-feira prosseguir aqui o nosso estudo do Apocalipse, tá bom? Um abraço. Boa noite. Boa Bom noite a descanso. todos. Tchau, gente. Até Boa noite. mais, Boa gente. semana. Boa semana para vocês. Bom descanso. Tchau, boa semana.